Cumprimentando a todos os profissionais da imprensa, eu faço essa manifestação do púlpito da presidência do Senado porque recebi diversos telefonemas de senadores e senadoras da República sobre a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, num evento recente da UNE. E quero registrar, primeiramente, que ninguém mais do que eu defendeu, nesses últimos tempos, a institucionalidade, a importância do Supremo Tribunal Federal como um pilar da nossa democracia, a legitimidade dos ministros do Supremo de julgarem da forma como a consciência individual deve demandar para cada caso concreto que aporta no Supremo Tribunal Federal. E desse púlpito, recentemente, eu me solidarizei com o ministro Luiz Roberto Barroso quando Sua Excelência foi atacado de maneira muito veemente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa solidariedade foi em função do respeito que temos ao Supremo, aos ministros. Não é dado a ninguém agredir outra pessoa, tampouco um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, de fato, devo registrar que, tão inadequado quanto o ataque já sofrido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a quem aqui manifesto o meu profundo respeito, também, evidentemente, foi muito inadequada, inoportuna e infeliz a frase ou a fala do ministro Barroso no evento da UNE em relação a um segmento político, uma ala política, a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A arena política se resolve com as manifestações políticas e com a ação política dos sujeitos políticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno, e o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte. Nós estamos num esforço muito grande no Brasil de conciliação, de pacificação, de acabar com o ódio e com as divisões. Nós temos exercido isso no dia a dia para que a gente possa ter um país próspero, repito, com menos intolerância, com mais amor, com mais compreensão, e cada qual tem que cumprir o seu papel e se esforçar conjuntamente para que isso aconteça no nosso país. Por isso, eu me permito me manifestar nesse sentido, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, justamente para que todas as instituições, os personagens delas possam ter essa reflexão de importância do cumprimento do seu papel, dos seus limites, para que tenhamos um país melhor e mais pacificado. Portanto, era essa a manifestação que queria apregoar nesse momento. Tenho recebido de diversos senadores e senadoras as reivindicações em relação a esta manifestação em nome do Senado Federal e a faço, obviamente, enaltecendo o respeito que tenho pelo outro poder, que é o Poder Judiciário, que todos nós esperamos seja imparcial, seja independente e que não se permita entrar na arena política que é reservada aos políticos. Se for apresentado um pedido de impeachment, o senhor vai demandar para casa? Olha, eu sempre disse que pedidos de impeachment devem ser analisados e sempre decidi os pedidos de impeachment, inclusive um pedido de impeachment feito pelo próprio ex-presidente da República. Então, cada caso deve ser analisado dentro da sua circunstância e da sua natureza. O fato é que temos uma lei de impeachment muito obsoleta, muito anacrônica, já há uma proposta de modernização da lei de impeachment, justamente para que possam ter tipos de crimes de responsabilidade mais adequados aos dias de hoje, aos acontecimentos dos dias de hoje. Mas, havendo um pedido, e sei que há um movimento de coleta de assinaturas nesse sentido, naturalmente que me caberá apreciar com toda a independência e com toda a decência que se exige numa apreciação dessa natureza. Mas não houve ainda nenhuma apresentação de pedido? Não houve. Eu espero que haja, nesse movimento que nós temos de conciliação,
de busca de equilíbrio, de busca de respeito recíproco e de maior valorização das instituições, que a gente possa encontrar caminhos que sejam caminhos de consenso e não de dissenso. Então, o impeachment, obviamente, que é sempre uma ruptura, é algo muito negativo, mas isso não significa que uma decisão que eventualmente venha a negar um pedido de impeachment seja a manifestação de concordância daquele que decide em relação a determinadas posturas. Por isso é que faço essa manifestação, repito, com todo respeito ao ministro Luiz Roberto Barroso, mas que de fato há de se reconhecer a infelicidade, a inapropriação de participar de um evento de natureza política, de um discurso político e especialmente nesta natureza que fala sobre o enfrentamento de uma instituição que deve ser imparcial a um segmento político do Brasil. E a reforma tributária, presidente? Essa tramitação da reforma tributária, não, o senador Randolph falou que no segundo semestre já deve ser entregue pelo governo a segunda parte. Como é que será esse andamento aqui na casa? A reforma tributária chegou ao Senado, deve chegar ao Senado, nós vamos distribuir a Comissão de Constituição e Justiça já nos primeiros dias de agosto. Vão se iniciar as discussões, o relator é o senador Eduardo Braga, vai tramitar na CCJ e somente na CCJ, porque isso é uma obrigação regimental, depois vem ao plenário. Nós estimamos aí um prazo de 2, 3 meses para o amadurecimento de todos os pontos que foram inseridos pela Câmara dos Deputados e, de fato, nosso desejo é que ainda esse ano possa ser promulgada a emenda constitucional que dê um novo sistema tributário ao Brasil. O Congresso que fez tanto em matéria de reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma política, teto de gastos, agora substituído pelo regime fiscal, diversos marcos legislativos que foram aprovados nesta casa, como o do saneamento, como a da autonomia do Banco Central, o marco legal do gás, o marco legal de cabotagem, de ferrovias, enfim, passaria aqui a tarde inteira falando de todos os projetos, reformas e modernizações que fizemos. Esse Congresso deve uma reforma tributária ao Brasil. Eu tenho muita convicção que nós a entregaremos ainda esse ano. O senhor conversou com o ministro Barroso ou com algum outro ministro do STF? Não conversei com nenhum ministro do Supremo em relação a isso. Me manifesto como presidente do Senado, como presidente do Congresso Nacional. Fui instado por diversos senadores que manifestaram insatisfação, e não só da ala política que foi referida no discurso do ministro, mas outros senadores também, que mesmo não integrando essa ala, discordam do fato de haver uma manifestação dessa natureza. E é por isso que me manifesto repercutindo o que é o sentimento da casa em relação a esse acontecimento. O ministro disse em nota que foi uma manifestação a favor do voto, mas o senhor não avalia dessa forma, foi exatamente isso, uma manifestação contra o ex-presidente. Eu acho que cabe ao ministro, de fato, fazer a explicação em relação a isso, eventualmente uma retratação. Todos nós temos o direito de errar, de ter uma fala infeliz em algum momento. O ministro Barroso tem extraordinárias qualidades, né? A sua inteligência, sua capacidade, seu espírito público, patriotismo, não há dúvida, mas de fato não cabe a um membro do Poder Judiciário, seja um juiz de primeira instância ou um ministro da Suprema Corte, fazer manifestações de cunho político em relação a uma ala política ou qualquer situação de natureza política. Cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal julgar as causas que lhe chegam. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. Aliás, em diversas situações nós estamos presenciando votações que fazemos no Congresso Nacional, são apreciados projetos com audiências públicas, comissões da Câmara, comissões do Senado, plenário da Câmara, plenário do Senado, vai a sanção, é sancionado e numa decisão monocrática a suspensão da eficácia da lei. Então, nós estamos todo mundo buscando que o país tenha normalidade institucional, que tenha respeitabilidade das instituições. E isso passa necessariamente pelo reconhecimento de cada poder e de cada membro desse poder do seu próprio papel. Então, é muito importante que haja essa compreensão. O papel do presidente da República e dos ministros de Estado é o papel do legislativo é de legislar e fazer as leis, e o papel do judiciário é julgar. O judiciário julga aquilo que já passou, né? O judiciário cuida do passado. Quem discute a política para o presente e para o futuro do Brasil é o Congresso Nacional e é a política brasileira. O senhor tem uma radicalização do discurso aqui dentro por causa de uma manifestação do ministro, ou você acha que o senhor não vai chegar a esse ponto? Nós estamos num esforço de pacificação. Temos encontrado esse ambiente no Senado Federal. Quando há manifestações dessa natureza de um membro do Poder Judiciário, seja um ministro supremo, seja um ministro de um tribunal superior, isso acaba por desandar
esse esforço e inaugurar essa nova fase de discussão sobre o papel do Supremo, sobre impeachment de ministro, sobre uma série de limitações impostas ao Poder Judiciário. Isso é muito ruim para o momento que nós vivemos no Brasil, que é buscar ter mais conciliação, mais equilíbrio e mais união, sobretudo, no momento que nós vimos uma sociedade dividida, muito intolerante, né, com agressões de lado a lado. Ou a gente se esforça, todo mundo, para poder encontrar a reunificação do Brasil e todo mundo colabora para que isso aconteça, ou então nós vamos nos frustrar no nosso projeto nacional. Na sua avaliação, o ministro Barroso, ele tem condições, depois dessa declaração, de julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou alguém do campo político dele? Olha, se não houver um esclarecimento em relação a isso, mesmo uma retratação quanto a isso, até para se explicar a natureza do que foi dito, evidentemente que isso pode ser interpretado como uma causa de impedimento ou de suspeição, mas obviamente que isso cabe ao ministro e cabe ao judiciário julgar. E eu que digo que eu não posso interferir nesse tipo de discussão, porque isso cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, no exame do caso concreto, avaliar quem sou eu como presidente do Senado para poder opinar em relação a isso. O que eu estou buscando é que todos nós tenhamos essa compreensão de que o papel de colaboração para um Brasil reunificado, reconciliado, com mais tolerância, é papel de nós todos. Presidente, o senhor é apontado por outros senadores como possível nome justamente para assumir uma vaga no Supremo. Como o senhor vê essa possibilidade? Eu tenho compromisso com a presidência do Senado, fui eleito, reeleito presidente do Senado para cumprir o meu mandato, cumprir o mandato de senador por Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, presidente.